Haza ana uhibbuki significa, Gaza, eu gosto de você. Eu gosto de você. Eu amo você. Eu amo você. Ana, ana em árabe é o pronome pessoal eu. Ana. Ana uhibbuki. Uhibbuki. Uhibbuki é o verbo amar. Uhibbuki. Uhibbuki, gosto de você. Amo você. Uhibbuki. Uhibbuki. Ana uhibbuki. Haza. Ana uhibbuki. Eu gosto de você. E de vocês também, internautas. Falou? É isso aí. Continuamos aqui com Discutindo a História. Nós estamos com a Lucimara da Moca. Tá ok? Internautas, vamos logo correndo passar os seus internautas, os nossos e-mails, caso vocês queiram falar conosco, hein? Falou? Producão@tvmundi.com.br. Producão@tvmundi.com.br. A Lucimara da Moca, então. Você acha que as famílias afetadas pela tragédia devem entrar com um processo contra a igreja? Ô Lucimara, não é assim a opinião minha, pessoal, mas é das famílias que perderam os entes queridos, né? Lucimara, quando teve aquele primeiro acidente da TAM, que morreram acho que 189 pessoas, não é? E depois o segundo acidente também da TAM, que morreram mais 155 pessoas, né? Nós falamos aqui também no Discutindo a História, né? Na história contemporânea, as tragédias que ocorrem, né? No mundo atual. Quem perde o ente querido, meus amigos, dessa forma, tem que ter essa indenização. Tem que pedir, tem que processar sim. Porque é lugar público, gente. Isso aqui não sou eu que estou falando, gente. Os secretários municipais estavam falando isso. A polícia também. Os engenheiros técnicos estão falando isso. Todo lugar que tem público, gente, tem que ter fiscalização do prédio. Principalmente quando é um vão grande com teto. Tem que ver como é que está o teto. Será possível que é só eu que sou inteligente e o resto do planeta não é? Não dá, né? Se você vai receber uma tonelada de gente no lugar, vê o teto como é que está. Em primeiro lugar, o teto. Nem é a parede, é o teto, gente. Se o teto ele é um vão grande, é perigoso. Ele pode desabar. Será possível que ninguém entende isso, né? Então, Lucimara, as famílias afetadas, eu acho que deve sim, viu? Não tem nada de perdoar, não. Perdoar o quê? A turma tem dinheiro, a igreja tem dinheiro. Tem que pagar por aquela vida. Se bem que a vida não tem preço, né, turma? Mas é um pagamento simbólico. E essas 9 pessoas que perderam a vida, será possível que eles não deram o dízimo? Há quantos anos eles vêm dando o dízimo? E tiveram uma morte trágica dessa? Por que a vida deles foi ceifada desta forma? E deixaram as famílias enlutadas? Pode acontecer uma coisa dessa? O pagamento da indenização é uma maneira de suavizar um pouco o problema. Se bem que a vida humana nunca suaviza, gente. Nós podemos perder o carro, perder a casa, perder o relógio, perder o celular, depois você compra outro. Mas perder um ente querido, não dá, né? Não dá. Então, eu espero e confio na justiça brasileira, nas autoridades municipais, que a igreja seja punida. A igreja deve ser punida sim, para saber os responsáveis. E ela tem que arcar com dinheiro, porque ela tem dinheiro. Os dirigentes da igreja têm muito dinheiro. Porque eles têm emissora de rádio AM, FM, televisão, tem tudo que tem direito. Então tem que tirar o dinheiro da conta bancária, construir um novo prédio e dar de presente para os fiéis que lá frequentam. Porque a vida humana, ela é sagrada. Ela é sagrada, a vida humana. Tá ok? Lucimara, um abração para você, tá bom? Se quiserem continuar interagindo conosco, producão@tvmundi.com.br. E a pergunta aqui da Lucimara veio bem com o Sagrado Corão, com o versículo do capítulo 5º, né, da Surata Al-Maida. Al-Maida é a Surata, a mesa servida. O capítulo 5º do Sagrado Corão tem o versículo 32, que ele é bastante importante, tá? Que eu vou ler para vocês aqui, não no árabe, logicamente. Nós vamos falar direto no português. Então, o versículo 32, ele está se referindo a uma advertência à história sagrada da Bíblia. O episódio de Caim e Abel, né? Caim, por inveja, mata seu irmão Abel. Então, a advertência do Sagrado Corão é com relação a esse episódio, Adão e Eva e Caim e Abel, que é uma alegoria. Mas ele serve justamente para ilustrar a todos nós. E bate com a pergunta aqui da Lucimara da Moca,
não é? Então diz o seguinte, versículo 32 da Surata Quinta Al-Maida, do Sagrado Corão, capítulo 5, ou Surata Quinta, o versículo 32. Por causa disso, ou seja, por Caim ter assassinado Abel, prescrevemos aos filhos de Israel, ou seja, porque é um episódio da lei mosaica, portanto se refere ao judaísmo. Prescrevemos aos filhos de Israel que quem mata uma pessoa sem que esta haja matado outra, ou semeado corrupção na terra, será como se matasse todos os homens. E quem lhe dá vida, será como se desse a vida a todos os homens. E com efeito, nossos mensageiros chegaram-lhes com as evidências. Em seguida, por certo, muitos deles, depois disso, continuaram entregues a excessos na terra. Então, meus amigos, esse versículo aqui do Sagrado Corão, ele está bem claro com relação ao assassinato, com relação à morte de qualquer pessoa, tá? Quando se mata um ser humano, seja na guerra ou fora da guerra, é como se matasse a humanidade toda. Aqui vem uma lição de ética para nós, que a vida humana deve ser respeitada pelos direitos internacionais, da Declaração Universal dos Direitos do Homem, da Revolução Francesa e da ONU também, certo? Quando se preserva a vida, preserva-se a vida de toda a humanidade. E quando se salva, logicamente salva-se uma vida, é como se salvasse a humanidade toda. E quando se mata um ser humano, é como se tivesse matado a humanidade toda. Porque todos nós, muitas vezes, meus internautas, nós pensamos o seguinte, né? E se nós estivéssemos lá na igreja também quando caiu o teto? E nós fôssemos um dos mortos também? Nós íamos ficar como? A nossa família ia ficar triste? A nossa família ia tomar providências? E nós não podemos ficar, turminha, com aquele pensamento que é muito comum no Brasil todo, né? Quando acontece uma desgraça, dá um temporal, uma enchente, o rio enche, né? Derruba a casa, a pessoa perde tudo, né? Ah, foi Deus que quis. Deus quis assim. Gente, Deus não quis nada, meus amigos. Isso aí é fenômeno meteorológico. Temporal, tufão, terremoto, tá? São fenômenos meteorológicos da Mãe Terra, que a gente estuda em geografia. Eu também sou formado em geografia, tá? Você estuda em geografia e geologia. Quem quiser fazer geologia na universidade, é uma especialização muito grande, tá? Você pode prestar concurso e ser geólogo do governo de uma empresa multinacional. Geologia, tá? Envolve matemática, física, química, biologia, certo? É uma ciência muito puxada, tá bom? Então são fenômenos meteorológicos, nada a ver com Deus, gente. Ai, caiu, deu um terremoto, matou não sei quantos milhares de pessoas. Ai, foi Deus que quis. Agora, o teto da igreja, por exemplo, muitos internautas me perguntaram, né? É divino? Não, não é divino não, gente. Coitado de Deus, gente. Tenha piedade de Deus, pelo amor de Deus, né? O prédio era velho. A Lins e Vasconcelos tem muitos prédios antigos, já falei, da década de 20, década de 30. Ô, São Paulo linda! São Paulo da década de 40, da década de 50, da década de 30. Turma, eu não vivi nessa época não, hein? Eu sou professor de história, então eu estudo, tá? Estudo e leio, tá? Mas São Paulo era muito rica, tá? Nesses prédios lindos na década de 20, década de 30, década de 40, década de 50. A Avenida São João era chique. A Celso Garcia, Rangel Pestana, a Lins de Vasconcelos, né? Então eram cinemas chiques que tinha São Paulo. Hoje são prédios velhos, prédios antigos, que não estão mais com a engenharia moderna, certo? Então eu preciso tomar cuidado. Vamos voltar aqui no versículo do Sagrado Corão que eu estava trabalhando, né? O direito e respeito à vida, tá? Então, a vida é muito importante, né, meus amigos? Então, esse versículo do Corão, ele se refere a Caim e Abel. É, porque o Sagrado Corão, ele resgata a Bíblia um pouco, né? Ele resgata também toda a história judaica, o Sagrado Corão. Fala nos profetas também, fala de Maria, mãe de Jesus, e fala no Senhor Jesus, hein? O Sagrado Corão tem um respeito muito grande por Jesus. O Sagrado Corão
respeita Jesus como Messias, enviado de Deus com os santos evangelhos. Sagrado Corão respeita Jesus como um profeta enviado por Deus com os santos evangelhos. A turminha não sabe dessas coisas, tá? Só ficam falando bobagem por aí, tá? Então a Lucimara da Moca, não é? Deve indenizar sim, viu? Que as igrejas têm dinheiro, tem que ter respeito ao ser humano. Então as tragédias, turminha, não tem nada que ver com Deus. Lembra do começo do programa, turma? Eu pedi para vocês, né, explicarem deísmo e teísmo. Teísmo com T de tatu, teísmo. E deísmo com D de dedo, deísmo, tá? Deus tem que ver com o mundo, gente? Tem ou não tem que ver? É teísmo ou deísmo? Qual é a diferença dos dois? Tá ok? É isso aí. Nós estamos recebendo a Branca, né? Branca dos Jardins, São Paulo, né? Bairro dos Jardins. Ô, Branca, muito obrigado. A Branca dos Jardins. Qual é a sua opinião em relação aos donos da igreja que caiu? Ô, Branca, a minha opinião é de respeito a todos eles. Só isso. E eles têm dinheiro. Eu, se fosse pastor ou bispo da igreja, eu não reunia todos os bispos, pastor. Turma, quanto nós temos em caixa, tá? Vamos indenizar em primeiro lugar, sem entrar com ação judicial. Chama as 9 famílias que perderam a vida. Vem aqui, vamos indenizar, pedir desculpa, foi uma tragédia, não tem nada a ver com Deus, tá? Depois reorganizar, comprar o terreno e construir um novo prédio, turma, com granito e mármore. Sabe aquela coisa linda do mármore? Tem dinheiro para gastar, gente. A palavra de Deus merece mármore, merece granito. Aquela coisa linda, chique, bonita, não é? Tem dinheiro, né, Branca? Constrói um novo templo de mármore e granito, porque tem dinheiro. Gente, nós vamos morrer, não vamos levar dinheiro no caixão, turma. Então todos da igreja, cardeal, papa, bispo, sheiks e tudo quanto é igreja do planeta, gente. Não pode, se ele vai morrer, não vai levar no caixão nada, nem a mansão, nem o carrão importado. É para dar para o povo. Constrói um templo de mármore, de granito, o teto bem forte, aquele teto forte, que não cai nem com tufão, o teto não cai. Para o povão todo ficar embaixo tranquilo, porque tem dinheiro. Então constrói aquela coisa forte, dentro da engenharia moderna, tá ok? É isso que tem que fazer, tá, Branca? Então não tem opinião nenhuma, tá? Os fatos vão se desenrolar com a justiça, com a prefeitura e com a própria sociedade também, e os frequentadores. Agora, o que eu sou contra, Branca, você ficar pedindo mais dinheiro, mais arrecadação para construir um templo. Ah, tenha santa paciência, né, turma? Hein? Os dirigentes, os criadores da igreja, tão bem de vida, têm dinheiro, certo? Estão vivendo nos Estados Unidos numa boa. Ah, tenha santa paciência, né, turma? Quando é que o brasileiro vai acordar, hein? Brasileiro, nós estamos numa crise internacional, brasileiros. Deposita na poupança para você, meu Deus. Abra tua conta para você, para tua família, para tua esposa, para o teu marido, para os teus filhos, gente. Para você viver a vida. Deus quer isso de você, certo? Não vai enriquecer o outro. O outro que se vire, tá bom? Turma, muito obrigado a todos vocês. A Branca agora que termina o nosso programa. Turma, nosso programa está chegando ao fim, que pena, né? Segundas e quartas, hein? Segundas e quartas às 15 horas, discutindo a história. Comigo, professor Odair Hamed Abujamra, professor de História Geral, com pós-graduação em Política Internacional e Globalização, pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e pela Faculdade de Sociologia e Política de São Paulo, tá ok? Também sou analista, pesquisador, comentarista dos Sagrados Textos, da Sagrada Torá, dos Santos Evangelhos e do Sagrado Torão. Turminha, muito boa tarde, muito boa noite, sejam felizes. O melhor para todos vocês. Segundas e quartas, às 15 horas, aqui, hein? Falou? Um abração para vocês. Muito obrigado a todos.